Bom, é evidente que o Pipico, quando se inscreveu, não era para rebater, ele era falar outra coisa, mas ficou tão entusiasmado para falar da margem que ele orientou toda a intervenção dele para falar do da margem. Levantando a bola, está querendo eleger o da margem, né? Não é não? Olha só, a gente precisa entender, pelo menos os vereadores entendem, né? A população precisa entender que a organização das audiências do Poder Legislativo tiveram um objetivo diferente daquelas apresentadas pelo Poder Executivo nas várias audiências, regionais ou não. Qual era a nossa intenção? Porque a lei, que eu continuo considerando filhote do plano diretor, apesar do urbanismo não considerar, o urbanismo quis fazer uma lei que está acima de tudo e de todos, e desconsidera o plano diretor de 2019, que tem 4 anos de vida. Desconsidera, inclusive, conceitualmente, fala que é para simplificar, mas altera todos os títulos e todas as sopas de letrinhas são alteradas. Como quem diz assim, eu tenho que dar meu toque de personalidade naquilo que a vereda deixou aqui o plano diretor. Mas qual é o sentido das nossas audiências? É tentar fazer uma ligação com a expansão olhada pelo urbanismo para a cidade e o que aconteceria com os serviços públicos associados a essa expansão da cidade. A próxima audiência, inclusive agora, sentimos valor, é educação. Qual o sentido desta audiência? É verificar o desenvolvimento econômico da cidade, com os seus vários aspectos, multidisciplinar, é uma diversidade, né? Inovação, turismo, etc., com o território. De que maneira a lei, ao ser proposta dessa maneira, está facilitando, está fortalecendo um olhar e um enfoque para isso. Alguém falou aqui, eu acho que foi o próprio Damásio. Eu sempre defendi a municipalização daquele território do Morro do Roceiro como patrimônio da cidade de Niterói e não patrimônio do dono lá que tem uma guarderia e ficava cuidando do passarinho para ele agradar. Eu acho que aquilo tem uma vocação para ser um parque municipal. E como parque municipal, tem um problema a ser resolvido no problema de acesso, que já existe hoje, mas tem alternativas. Eu me lembro que o Volney discutia aqui comigo, eu discutia, eu abro mão de restrições eventualmente ambientais se nós podemos construir no Morro do Roceiro pousadas, pequenos negócios que possam viabilizar a chegada pelo mar de turismo. Eu não tenho só uma única alternativa a chegar pela estrada que é precária, mas eu posso criar um turismo que venha de fora usando atracadores que a gente possa desenvolver ali. Então eu sempre defendi isso. Então o sentido das audiências, essa que foi coordenada pelo Daniel, é verificar os impactos na cidade desta lei no que diz respeito a este campo, a esta temática. Assim como nós, que nós coordenamos, tínhamos como objetivo o seguinte: a cidade vai se expandir dessa, daquela maneira, e os equipamentos de saúde, e as unidades médicas de família, e as unidades básicas de saúde. Como cresce a cidade e de que maneira cresce a saúde para atender essas pessoas. Então, o nosso sentido aqui é esse. O que me estimulou para me contrapor, de certa maneira, não em tudo, mas em alguns elementos, porque política de desenvolvimento econômico no Brasil depende de indução do desenvolvimento econômico e tecnológico do governo federal. Eu não quero o trabalhador brasileiro ganhando como o mercado escravo de Singapura ou da China. Então é evidente que a competitividade dos negócios na construção naval vai depender da maneira. Se você tiver trabalhador escravo no Brasil, você pode ter competitividade, mas eu não quero esse tipo de competitividade. Evidente, Damásio, aí você exagerou na dose, porque a partir do impeachment da Dilma, eu não estou aqui fazendo discussão sobre impeachment ou da Dilma, mas Temer e o governo Bolsonaro acabaram com a Bolsonaro, não está nem aí para isso.
E é evidente que o governo Lula, e aí não é porque o Lula é mais inteligente, eu acho muito mais inteligente que o Bolsonaro, mas é porque ele é metalúrgico, ele sabe a realidade da construção, etc. O governo Lula não vai reativar a construção naval que viabiliza apoio ao offshore e a própria construção naval com abracadabra. Quando você interrompe um processo que é contínuo e de acumulação de conhecimento e know-how, você não retoma com velocidade. O Chiad, meu amigo Chiad, se tiver mais perto para construir, ele retoma, contrata o pedreiro, o armador e faz o prédio. Agora, uma indústria que depende de tecnologia, que depende da competição internacional, de você incorporar conhecimento, você interromper do jeito que foi interrompido esse tempo todo, não dá. Eu acho que a dragagem vai ter elementos importantes. O Porto de Niterói é alfandegado, mas ele é subutilizado. Eu acho, o próprio Luiz Paulino, de vez em quando eu converso com ele, porque não tem calado. Vamos passar a ter. Sim, mas vamos ter calado ou não? Tá? A gente precisa desenvolver todas as condições para que um porto alfandegado possa atrair mais impostos para Niterói do que ele consegue atrair no dia de hoje. Sim, mas o canal não é dragado. A gente precisa dragar de tal modo que possa explorar o máximo possível um porto alfandegado. Temos um problema? Nós temos que discutir depois entre nós que a retroárea do Porto de Niterói foi para o espaço. Tem sérias dúvidas se seriam territórios em que a gente estaria construindo prédio para moradia. Eu acho que a gente tem que preservar as retroáreas necessárias para o funcionamento pleno do porto. E isso a gente vai ter que dar uma olhada para ver se a gente, de alguma maneira, aquela área que era antigamente atrás do Porto de Niterói, está tudo virando terreno devastado para construção civil, não é, Tiago? Tem alguns prédios já foram construídos ali. A gente tem que pensar, se a gente quer atividade plena do Porto de Niterói alfandegado, a gente tem que garantir retroárea, porque sem retroárea não é a área pequena do porto que vai garantir a atividade econômica produtiva. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, o urbanismo sob Barandier, e não é nenhuma crítica pessoal, é uma crítica institucional, tem uma visão de que tem que deixar a assinatura própria das coisas que estão fazendo. É evidente que dizem, e repetem isso à exaustão, que o próprio Fabiano adora repetir isso, que nós precisamos simplificar uma lei que é extremamente complicada. Eu tenho opiniões diferentes sobre vários agentes da construção e arquitetos que não veem essa dificuldade enorme que as pessoas alegam para emaranhar o direito. E uma coisa que mais me incomoda, e isso nós vamos providenciar através do mandato com os outros vereadores, mudanças, é a negação conceitual de conceitos que foram extremamente discutidos durante a confecção do plano diretor de 2019. Então, esta lei de uso e ocupação do solo é uma lei filhote de um plano diretor. E o plano diretor definiu um conjunto de leis filhotes que deveriam ter sido encaminhados pelo governo nessa casa e jamais foram. Foi Antônio Oscar que falou resíduos? Foi Antônio Oscar, né? Porque ele no UFRJ, ele trabalha muito com isso, ele tem esse assunto permanentemente na cabeça dele. Tem plano de tratamento de resíduos sólidos, plano de resiliência para deslizamento, etc., com as mudanças climáticas, ele está vendo que a gente vai ter que se dedicar a isso. Tem plano de mobilidade. Isso tudo deveria ser lei a ser enviada para a Câmara. Tem plano local de habitação de interesse social, PLIS, que já foram contratados 3. E a prefeitura, essa prefeitura atual, herdou um do governo Rodrigo anterior. E nada disso veio para casa transformado em lei. Nós tivemos uma bela audiência sobre regularização fundiária, coordenada pelo Pipico, não foi? Pelo Pipico. Uma bela audiência e vários elementos sobre a necessidade de definição de zonas especiais de interesse vazias, porque a classe média e a classe rica da cidade de Niterói
E é bom, o Daniel repetiu algo que eu já tinha falado algumas vezes aqui. Nós temos a maior renda per capita do estado do Rio de Janeiro. A capital é a segunda maior renda per capita, tem 2.000, se não me engano, 900, Niterói está com 4.400 de renda per capita. Convivendo com a população, Chiari, inclusive, fez uma intervenção muito boa na reunião, eu acho que foi inclusive incorporada pelo governo, que aquela foi uma boca no estômago, né? O Chiari está ficando um artista de tanto que ele participa das audiências. Eu não estou pedindo 15, eu não estou pedindo 10, eu não estou pedindo 5, eu estou pedindo 0,8. Eu fui lá na maquininha, engenheiro tem mania de fazer conta, e deu 48 milhões, né, Chiari? 48 milhões é o que o Chiari, na proposta dele, levantou a curiosidade de todo mundo, 48 milhões que daria para construir uma determinada quantidade de habitações de interesse social. A gente tem que aproveitar. Então, o sentido dessas audiências foi exatamente esse. A gente discutiu sobre vários olhares e vários pontos de vista, a educação, a saúde, a regularização fundiária, o desenvolvimento econômico, a educação no território, à luz de uma cidade, e que o plano diretor, através dos estudos da Fundação Getúlio Vargas, definiu como uma cidade que estava caindo com a população, e, no entanto, nós temos o olhar do urbanismo que ela vai crescer. Eu acho que a gente tem que defender uma cidade para os negócios, sim. Eu tenho, inclusive, a obrigação de ser solidário ao meu colega Chiari, que eu fiz um juramento de defender a engenharia e defender os engenheiros. Mas, assim como eu acho que são legítimos esses interesses, eu acho que a engenharia serve à vida, a medicina serve à vida, o direito serve à vida. Então, eu quero defender uma cidade em que o conhecimento científico e tecnológico que nós absorvemos nas cadeiras das universidades sirvam para garantir uma cidade boa de se viver. Uma cidade boa de se viver não é uma cidade em que eu levo na minha casa chalitas atrás do chamado amanhecer, determinados dias, levo 50 minutos para chegar no meu trabalho aqui na Câmara. Uma cidade que tenha uma transoceânica que não sirva. Cadê o planejamento? Isso não tem culpa de vocês não, mas é culpa de quem prometeu dar ônibus de graça para os empresários, e hoje eu tenho uma transoceânica que custou 292 milhões da Caixa e 100 milhões de dólares, e é a ciclovia e a pista de pedestre mais cara do planeta. Que planejamento foi esse? Que mobilidade é essa? Em que eu continuo com alguns poucos ônibus passando, são educados, ainda bem que eles são educados. Eles buzinam assim, PP, aí os ciclistas se afastam para o ônibus passar, os pedestres que estão fazendo culpa, antigamente era culpa, eu não sei qual é a palavra da moda, os pedestres passam e os poucos ônibus passam por ali. Nós gastamos muita grana, 100 milhões de dólares, nos aditivos que o Ricardo Pessoa combinou com o ex-prefeito Rodrigo Neves. Isso ainda vai dar muito o que falar, mas essa cidade é uma cidade em que eu poderia ter uma mobilidade melhor, e eu não tenho, porque os empresários de ônibus insistem em não se render aos 3 planos de mobilidade urbana que foram pagos pelo governo de Niterói, e saindo dinheiro, o último deles é o Plano Lerner, que possibilitaria nós termos um sistema de mobilidade urbana, que esse sim facilitaria, no geral, o acesso ao Monte das Orações e o acesso à cidade como um todo. Nós não temos mobilidade, porque a mobilidade é definida pelos interesses dos empresários de ônibus, e não sobre os interesses da cidade como um todo. Então eu espero que a gente continue no nosso ritmo. As emendas que nós vamos fazer são as emendas que estabelecem parâmetros do plano diretor, não tem a menor dúvida. Quais são as palavras, os termos que nós vamos usar para tentar recuperar aquilo que definiu o plano diretor. Nós vamos fazer através da emenda. Agora, a gente tem que botar na cabeça o seguinte: o governo está aqui derrubar todas elas, porque as mudanças que já poderiam ter sido feitas a partir das audiências públicas organizadas pelo Poder Executivo já possibilitariam uma aquiescência maior do urbanismo na cidade, porque a cidade precisa se desenvolver. Mas esse é o processo.
quem elege vereador não é marciano. Quem elege deputado não é marciano. Quem elege vereador é a população de Niterói. A população de Niterói elege vereadores em que sua grande maioria não quer saber de absolutamente nada. E muito menos sobre lei de uso e ocupação do solo. Nós sabemos que o cansaço é grande, não é só para o Dr. Francisco, nem o Leonardo. Hoje nós participamos de várias audiências, são as mesmas caras que dividem os problemas, que dividem as soluções, que dividem os encaminhamentos. E isso tem que mudar. Nós vamos tentar fazer com que a população perceba, no processo lá final do ano que vem, o que ela quer ou não para a cidade de Niterói. Cabe a nós, pedagogicamente, tentar explicar por que as nossas propostas e as nossas emendas são as que melhor representam a cidade que nós queremos, valorizando a vida das pessoas. Valorizando a vida é valorizar uma engenharia para as pessoas, uma arquitetura para as pessoas e não apenas para os negócios. Obrigado. Obrigado pela